Olá, meu querido aluno. Olá, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam felizes e, sobretudo, estejam motivados para essa aula de sociologia. Sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos. É um prazer, é uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson e de agora em diante nós vamos ter nossa aula de sociologia. Então, preparados, entusiasmados, cheios de vontade de adquirir conhecimento. Conhecimento que é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode adquirir para a sua vida. E você, meu querido aluno, minha querida aluna, você está tendo essa oportunidade de adquirir mais conhecimento e conhecimento na área da sociologia. Então, sejam de fato bem-vindos. Espero que vocês estejam de fato bem, cuidando de vocês, cuidando das pessoas que vocês amam, cuidando das famílias de vocês. Vocês sabem que ainda nesse momento online, distante, mas com a graça de Deus, com a fé em Deus, logo, logo nós estaremos juntos da forma como queremos, né? Tendo contato diretamente com o professor, com os colegas, com a coordenação, voltar à nossa vida normal. Ainda não é possível, mas logo, logo a gente vai estar juntos, se Deus quiser. Eu acredito muito nisso. E enquanto esse momento não chega, a gente vai estudando por aqui, à distância, né? Mas não perca a vontade de estudar, a vontade de correr atrás do conhecimento, o desejo de descobrir coisas novas. Mantenham a fé, a esperança sempre vivas no seu coração, na sua mente. Mantenha a espiritualidade, o contato com Deus, porque, como eu sempre digo, Deus é a nossa força maior. Não pare de acreditar, não pare de confiar. Cada vez mais peço para você, seja pessoal, seja em família, cultive a vida de oração, cultive a intimidade com Deus, porque é isso que vai nos dar força e, sobretudo, nos momentos difíceis, né? A gente vive momentos não são muito bons, mas a gente acredita, tem fé, tem esperança que logo, logo tudo voltará ao normal, tá certo, meu querido aluno? Então, motivação, assista a videoaula até o final, depois vocês vão fazer a atividade no livro e vai ter um momento de interagir com o professor, e dessa forma a gente vai fazendo bem as nossas atividades, os nossos trabalhos. Então, foco nessa aula, foco no conhecimento, porque o conhecimento, o que ele faz? Ele transforma a vida das pessoas e as pessoas transformam o mundo, e a gente consegue ter uma vida melhor, ter um mundo melhor para viver, uma sociedade mais justa, igual para todos. Todo mundo deseja e aspira dias melhores, né? Então, isso vai acontecer quando cada um, de fato, você, eu, todo mundo, fizer bem sua parte, e a gente vai fazendo isso também com conhecimento, né? O conhecimento nos dá condições, sabedoria para vivermos bem a nossa vida. Eu sempre digo que conhecimento não é só para nós tirar nota boa na prova, passar em vestibular e concurso, passar no Enem, né, que é o caso de vocês. Não é só para isso. O conhecimento também é para nos dar possibilidade e condições de nós vivermos bem a nossa vida com sabedoria, certo? Então, vamos lá, vamos para essa aula, vamos focar nessa aula e adquirir o conhecimento necessário que essa aula vai nos proporcionar hoje, tá certo? Então, firme, coragem, entusiasmo e vamos lá. Nosso assunto, a construção do eu social.
Então você vai encontrar esse conteúdo aí no livro de vocês, da página 21 à página 26, ok? Vamos lá, continuar. E, como sempre faço com vocês, né? A gente vai rever um pouco da aula anterior. É sempre bom, depois de uma semana, rever algumas ideias importantes que nós estudamos do assunto da aula anterior. Então, nós vimos aí a questão da socialização e interação social, tá? A gente refletiu que o ser humano é um ser social por natureza, né? Faz parte da natureza humana, está vivendo em sociedade, em grupos, sempre em contato com seu semelhante, tá? E nós vimos também um termo que é muito próprio da sociologia, que é a ressocialização, que ocorre quando as circunstâncias da vida mudam drasticamente, envolvendo o aprendizado de novas habilidades e normas. Vocês viram em que consiste essa questão da socialização, tá? E a gente só vai fazer algumas considerações importantes, tá? Isso ocorre em prisões, em hospitais psiquiátricos e em quartéis durante treinamentos militares. Na sociologia, esses lugares são chamados de instituições totais. Então, muita atenção para esse termo, né? De repente você pode ver isso de forma diferente em outras leituras, mas na sociologia a gente chama isso de instituições totais. A ressocialização em instituições totais ocorre em duas etapas, tá? Primeiro, o interno é simplesmente separado do antigo eu, da vida anterior que ele levava. Por isso que na sociologia também se fala do antigo eu. Esquece a vida anterior, esquece como vivia antes, e um novo eu deve ser construído. A pessoa se coloca numa perspectiva de mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de hábitos e costumes. E nessas instituições, isso é levado muito a sério, com uma certa rigidez, uma disciplina muito dura, tá? Que é para o indivíduo de fato entrar, construir o novo eu, assim como diz o texto, ok? Vamos prosseguindo. Na prisão, os indivíduos precisam se ressocializar, atendendo às demandas do sistema penitenciário. Então, no caso aí, a pessoa está no sistema penitenciário, a pessoa vai construir o seu novo eu a partir das regras, das normas, do modo de ser daquele lugar. Então, acredito que essa é uma ideia que tem que ficar bem clara na mente de vocês e também é uma ideia fácil de entender, compreender, certo? A gente vai ver agora um outro detalhe relacionado ao nosso estado, né, ao Brasil. No sistema penitenciário brasileiro, cerca de 40% dos internos ainda não passou por julgamento, né? Então isso é uma realidade e a gente precisa ter uma visão crítica dessa realidade. Felizmente, a realidade é essa e muitas pessoas que estão aí, estão presas até de forma inocente, tá? Geralmente aquelas pessoas, os negros, aquelas pessoas que têm menos condições de, de viver uma vida digna no nosso país, são as que mais sofrem coisas que não estão de acordo com a lei e são presos injustamente e o caso ainda não foi julgado. Então são muitos casos nessa situação, tá? E a pessoa não tem condições nem financeira nem humana para lutar pela sua liberdade, pelos seus direitos, podemos até dizer assim, lutar pelos seus direitos e estão de certa forma esquecida. E a realidade é essa. Então, é muita gente que está esperando o seu caso ter um fim, ter um julgamento
correto, certo? Então, essa é um dado que nos faz a gente ter um outro olhar, um olhar sobretudo crítico em relação ao sistema penitenciário brasileiro. Então, se perguntar como anda o nosso sistema penitenciário brasileiro, a gente pode até afirmar de certa forma que não vai nada bem, tá? Algo que é para fazer justiça, faz injustiça, né? Então, vamos ter essa percepção crítica em relação ao sistema penitenciário brasileiro, certo? Os humanos são inerentemente sociais, não são por natureza seres sociais. A falta de interação com outros de nossa espécie é bastante prejudicial. Olha aí, então, a falta de interagir com o outro, de ter um bom relacionamento, prejudica, pois isso limita nossas chances de sobrevivência e nosso desenvolvimento cognitivo. A gente até viu um exemplo disso, né? As meninas que foram criadas com lobos e não desenvolveu as habilidades, foi prejudicada, não desenvolveu as características, as condições próprias do ser humano, né? As habilidades que é própria da espécie humana. Então, é bastante prejudicial mesmo quando a pessoa ela não vive numa sociedade, não vive um contexto que dê condições para ela de se desenvolver como pessoa, como ser humano, sobretudo, certo? Agora sim, nós vamos entrar no nosso assunto de fato de hoje. Acredito que essa pequena revisão deu para relembrar algumas ideias importantes que nós estudamos na aula anterior, e são ideias, turma, são ideias que a gente não deve esquecer mesmo. A gente pode até dizer assim que é a base do estudo sociológico, tá? É a base do estudo sociológico. Se a gente compreende muito bem essas ideias, nós vamos compreender outros textos, outros assuntos de uma forma brilhante, certo? E agora nós vamos entrar no assunto a construção do eu social, certo? Não nascemos com o eu social, não nascemos, mas desenvolvemos por meio da interação com os outros, tá? A gente nasce no mundo de certa forma sem nenhuma sozinhos e sem saber de nada, digamos assim, tá? À medida que o ser humano convive no meio social, ele vai interagindo e vai desenvolvendo as suas habilidades, tá? Próprias do ser humano. O eu social se forma quando entendemos e respondemos aos valores sociais de nossa comunidade. Então, o eu social se forma dessa forma também. Você está inserido num contexto, tá? Você vai absorver, você vai aprender os costumes, os valores que esse contexto de família, de escola, de sociedade, tudo que essa sociedade tem enquanto valor, o indivíduo vai absorver e vai aprender. Aí é dessa forma, de fato, que vai se construindo um eu social, certo? Muito boa essa informação. Não existe oposição, mas completa dependência entre o individual e a sociedade, tá? Isto é, os dois se complementam, os dois não estão separados, certo? Eles estão sempre em consonância. O papel da linguagem na socialização. Aí vocês vão acompanhando aí na página 22. Linguagem. Aí nós temos diversos tipos de linguagem, né? Como você bem sabe. Linguagem falada, linguagem escrita, gestual e simbólica. Cumpre a função de transmitir significados e informações às pessoas. De fato, nós compreendemos o mundo e entendemos o mundo através desse tipo de linguagem ou desses tipos de linguagens que existem, certo? Então, você sabe que muito bem a gente vive numa sociedade, num mundo, onde a questão simbólica é muito presente.
A fala também, tá? A fala é um meio pelo qual realmente nós entendemos e conhecemos o mundo. A escrita da mesma forma, até o gesto, né? Então nós temos várias formas de linguagem e isso nos ajuda a compreender e conhecer o mundo, as pessoas, a sociedade, ok? Vamos continuar. A linguagem está presente na vida dos humanos desde a primeira infância, tá? Então, é uma condição nossa, né? A gente não vive sem a linguagem, digamos assim. Então, desde quando nós nascemos, o indivíduo nasce, a gente já tem contato com uma certa linguagem, através dos gestos. Tem mães, quando tem crianças, a criança muito pequena não fala ainda, mas pelo o gesto que a criança faz, pela forma como a criança se comporta, a mãe sabe quando o filho está com sede ou está com fome. Então, veja que o gesto de fato é uma forma de linguagem, certo? Isso só evidencia, expressa que o gesto, a fala, os símbolos são formas de linguagem que a gente precisa compreender bem essas questões, certo? Gostos e expressões, gosto, tá? Expressões similares podem ter significados diferentes, dependendo da sociedade em que são utilizados. Então, de fato, o gesto, a fala, o símbolo, eles ganham, isso é muito importante, turma, eles ganham sentidos, significados diferentes em contextos diferentes. De repente, um símbolo que para nós aqui expressa uma ideia ou alguma coisa, para outras sociedades pode expressar outra ideia. Então, é sempre importante nós nos contextualizar de que nós estamos falando, que sociedade, que tradição, que costumes, para poder a gente entender bem o significado. A gente costuma dizer, a gente só pode entender uma palavra ou entender as coisas dentro de um contexto, dentro de uma realidade, dentro de uma tradição, até mesmo dentro de uma cultura, podemos dizer assim. Então, hoje em dia, o meio digital, os meios de comunicação estão muito evidentes, então tem muitas imagens, muitos símbolos que expressam essa ideia de que a pessoa está nesse mundo digital e atualmente muito mais ainda, né? Todo dia as pessoas, o indivíduo, ele tem contato com o meio digital, com a informação digital e tudo mais. Então, é uma realidade que estamos vivendo e esse mundo digital tem a sua linguagem própria, tem a sua própria simbologia e enfim, há várias formas de transmitir as coisas, certo? Por meio da linguagem que nomeamos tudo o que nos cerca. Então, de fato, tudo que existe tem um nome, tem um significado, e o ser humano dá um nome e dá um significado. Tá? A gente nomeia, né? O ser humano tem essa capacidade realmente de dar significado, criar conceitos, dar sentido para as coisas. Muito boa essas ideias, viu? Ao nomeá-las, damos às coisas uma existência concreta. Muito bem, é isso mesmo que isso acontece, né? Não sei o que é, mas eu vou dar um nome, vou dar um conceito, eu vou dizer para que serve. O ser humano tem essa capacidade. Diante disso, o isolamento nos é muito prejudicial. Então, como já foi enfatizado, né? O ser humano ele cresce, desenvolve, dá significado à sua existência, dá significado às coisas, nomeia as coisas, tudo isso dentro de um contexto na interação com o outro. E fora disso, se torna muito prejudicial.
pois precisamos estar em sociedade para desenvolver a capacidade não só de viver nela, mas de conceber o mundo tal e de desenvolver a consciência de nós mesmos. À medida que nós conhecemos o mundo, à medida que nós interagimos com o mundo, com o outro, nós estamos também nos conhecendo. Olha só como essa ideia é de extrema importância, tá? A gente não é só mais um no mundo, a gente está no mundo para compreender, entender como ele funciona, entender como nós somos também, como a gente é, de certa forma, termos consciência do meio no qual nós vivemos e também de contribuir no que a gente puder para que esse mundo seja de fato melhor. Então, a gente tem de fato a possibilidade de desenvolver a consciência da sociedade, a consciência de nós mesmos, né? Por isso que o estudo ele nos possibilita a aquisição de conhecimento, ele nos possibilita uma percepção, uma visão diferente da realidade, tá? Diferente de como as pessoas geralmente costumam ver, perceber e, como você bem sabe, muitas pessoas têm um olhar ainda para a realidade, para a sociedade como um todo, um olhar muito superficial ainda. A gente precisa, de fato, ter esse olhar mais crítico, mais profundo da sociedade, do meio no qual nós vivemos, tá? Isso é muito importante. E aí vocês vão fazer a atividade da página 23, tá? Página 23, vocês vão ler bem o que essa atividade está pedindo, entender bem o comando das questões e realizar, tá bom? Vocês vão fazer essa atividade logo que terminar essa explicação, vocês vão ter tempo para fazer essas atividades, certo? Nosso próximo tópico é status e papéis sociais. É o lugar ou a posição que indivíduos ocupam na estrutura da sociedade. Esses status não são fixos, muito importante, viu? Questão de prova. Status e papel social andam entrelaçados. O papel social é um conjunto de expectativas socialmente definidas, tá? A gente já vai ver melhor bem essas ideias, tá bom? Com exemplos. Exemplo, professor e aluno. As formas de desempenhar os dois papéis de professor e de aluno foram sendo negociadas entre si e com a sociedade geral. De fato, é isso mesmo, tá? Ser professor e ser aluno, isso foi construído, tá? Na sociologia, a gente lida muito com essa ideia de construção, que tudo que existe, acredite, foi construído, foi pensado pelo ser humano, né? Então, ser professor, ser aluno é uma forma que foi construído, ser professor é um papel que o indivíduo exerce, mas pode mudar, não significa que a pessoa vai ser sempre professor, vai ser sempre aluno, não. E vejam bem, o modo de ser professor e aluno muda com o tempo. Muda com o tempo. Precisa de exemplo? Olha aqui, ó. Sendo professor diferente, você aí sendo aluno diferente, tá? Novos tempos, a sociedade, o momento que a gente vive, está fazendo aluno ser diferente, professor diferente, a gente adquirir novas habilidades. Então, esse exemplo de aula online, aula à distância, é uma realidade, né? Olha que diz, o modo de ser professor e aluno muda com o tempo. As funções de alguns papéis sociais mudam de acordo com sua utilidade. E de fato, é isso mesmo, né? De acordo com a utilidade, de acordo com a exigência, de acordo com as mudanças, de fato, essas coisas algumas coisas vão deixando de ser usadas, enquanto outras vão sendo implementadas, vão sendo criadas, tá? Concorda agora com a ideia de Heráclito, dizendo que quando ele diz que tudo está em constante transformações,
as ideias também, o modo de ser de uma sociedade, dos indivíduos também muda de acordo com o contexto, de acordo com as necessidades, ok? Muito bem, vamos avançar. Nós agimos de maneira diferente, a depender do papel social que desempenhamos. Você, aluno, enquanto aluno, você age de uma forma, eu, enquanto professor, ajo de outra forma, seu pai é sua mãe. E detalhe importante, você age como um aluno quando você está estudando na escola, lá com o seu professor, com seus colegas, você se comporta de um jeito, o professor da mesma forma. Então, quando você chega à sua casa, eu quando chego na minha casa, o comportamento é outro, tá? Então, a gente exerce o nosso papel de acordo com a função que desempenha, de acordo com o momento que você está vivendo e de acordo com o lugar onde você está inserido. Isso é muito importante, viu? Uma das maneiras é o que se chama de segregação de audiência, um termo importante para vocês não esquecerem. Termo que corresponde à mudança de comportamento de acordo com o grupo com o qual nos relacionamos. Tá aí, ó, né? Só para enfatizar a ideia anterior, tá? Você está com seu colega, você está com a sua turma, tá? Que tem a mesma idade que você se comporta de um jeito, você se expressa de um jeito. Se você vai para um outro contexto, onde só tem adultos, tem pessoas diferentes de você, de outro nível, tá? Com mais idade, você vai se comportar de um jeito. Então, o ser humano ele é assim. O ser humano ele pode dizer que ele, dependendo do contexto no qual ele está inserido, ele vai exercer um papel. Ele vai se comportar de um jeito. Muito boa essa informação, né? Muito boa mesmo. E foco no Enem. Olha aí, ó, uma questão bem simples que eu trouxe para vocês, para a gente ir treinando já algumas questões do Enem. A socialização é o processo sociológicos por meio do qual adquirimos hábitos e costumes, além de maneira de agir, pensar e sentir próprios do grupo em que vivemos, sendo compartilhado por todos, tá? Isso é anunciado a questão. Baseando-se nesse conceito de sociologia, qual das alternativas não, presta muita atenção, não indica uma agente de socialização, tá? Olha, veja, ele está pedindo que não indica, tá? Então, como você já bem conhece, né? Família é a resposta que ele está pedindo? Não, a família é um agente de socialização. Lembra lá da dimensão primária? A família ela é a primeira dimensão primária, por isso que é primeiro que o ser humano tem contato. O ser humano nasce numa família, é o primeiro grupo social que o ser humano tem contato, é a família. E na sequência vem a escola, tá? A gente pode até pensar assim, na medida que esse indivíduo vai crescendo e desenvolvendo, a inserção dele na sociedade como um todo vai se ampliando. Tem a família, tem a escola, depois tem o trabalho, tá? Tem um trabalho, tem os meios de comunicação de massa, né? Que o ser humano, hoje em dia, nos tempos atuais, o ser humano está cada vez mais inserido, tá? E só sobrou a alternativa imagens subconscientes, né? Perceber aí que não é uma dimensão do ser humano. Então, dá para responder com tranquilidade essa questão pelo método da exclusão. Você vai excluindo até chegar naquela alternativa que está de acordo com o comando da questão, certo? Então, é uma questão bem simples que eu trouxe para vocês, mas isso é para a gente já ir treinando e cada aula, de acordo com o conteúdo, a gente vai trazendo uma questão Enem, que é para vocês já irem se acostumando com esses tipos de questões, certo? Então, para casa, vocês vão responder as atividades em PDF, e daqui a pouco irei enviar para vocês, vocês vão responder
com tranquilidade, certo? E agora vocês vão responder essas páginas daí da aula de hoje, tá bom? Podem responder com tranquilidade, sem pressa. Qualquer dúvida, estou pronto a interagir com vocês e sanar as dúvidas que vocês podem ter. Certo, meus queridos alunos? Muito bom estar com vocês nesse momento. Espero ter contribuído para você entender bem essa temática, embora não seja tão difícil, mas é sempre algo que nos agrega para o nosso conhecimento, para a nossa vida, certo? E por aqui eu termino esse momento. Muito obrigado. Até a próxima aula. Um grande abraço do professor Denilson.